Boa noite, galera. Vamos ver aí quem vai chegando. Já tem gente aí? Tinha Kézia, tava esperando aí. Tinha até comentado. Vamos ver se vai chegando mais gente. Então, eu separei. vamos Eu separei. nos apresentar primeiro? Sim. Então, meu nome é Carol, faço parte do cursinho faz alguns anos, na coordenação, como professora de física. E é isso. Quem está no cursinho, no grupo do Risoflora, a gente interage bastante lá. Tem material de física que às vezes eu respondo. E é isso aí, a gente vai rodar essa live para falar um pouquinho de organização de estudo. Meu nome é Breno, sou psicólogo, atualmente trabalho na UFES. Já trabalhei lá na UFES mesmo, mas na Criarte, no setor da educação infantil, a creche mesmo. Depois, mas não como psicólogo, como auxiliar de creche. Depois eu fui para o IFES, em Guarapari, aí lá sim trabalhei como psicólogo, no ensino médio técnico. E agora atualmente estou na UFES, no ensino superior. E agora começando, na primeira experiência que eu estou tendo, também está trabalhando na formação para entrar onde eu já trabalho, né, que é a UFES, onde vocês esperam. Além da UFES, né, outras universidades, mas creio que como é a única universidade pública do Espírito Santo, infelizmente, a gente tem essa luta para mas acredito que a maioria daqui pretende ir para a UFES. Né? A hora que dá. Então, galera, falar um pouquinho. Beleza, então vamos. Sobre organização de estudos, como se organizar para estudar para o Enem agora, principalmente nesse momento aí de pandemia, como lidar com seu espaço aí dentro de casa, focar, montar um planejamento, né? E aí eu vou começar falando de algumas dicas. O Breno está aí para me complementar também. E são mais assim umas dicas que a gente sempre passa no cursinho, né? Sempre quando a gente começa o ano, a gente sente que os estudantes se sentem um pouco perdidos, né? Sem saber como que eu começo, e aí começa sem ter um bom planejamento e não consegue andar muito bem nos estudos, né? Então a gente sempre dá algumas dicas no começo do ano para vocês engatarem e ir adiante, né? Primeira coisa, se a gente for pesquisar na internet e tal, são vários métodos que você encontra de como se organizar, de como montar um cronograma, várias dicas úteis, dá até para ficar perdido no meio disso tudo também. Mas, assim, é importante saber que cada um tem o seu jeito, sua forma de organizar o seu estudo certinho. Então, às vezes isso é muito individual também, né? Então, a partir de uma procura, a partir de uma pesquisa, é importante vocês identificarem a melhor maneira que vocês se sentem, que vocês conseguem se organizar para poder estudar. Aqui a gente dá umas dicas, a gente dá um panorama geral, né, um formato assim de como você pode começar e aí você vai se adaptando, né, à sua maneira. Então, o primeiro passo importante no meio disso tudo foi o que até a gente estava conversando antes aqui, eu e Breno, é separar um lugar. Na gente lá no Risoflora, a gente sempre pensa nisso, né? Ter o seu cantinho de estudo, um lugar para você estudar, né? Então, um lugar que seja iluminado, arejado, que você de repente consiga montar um apoio, que tenha uma cadeira, né? Separe os seus materiais de estudo ali no canto, né? Esse lugar vai te auxiliar bastante para você começar e se concentrar naquilo que você vai estudar. Pode falar aí, Breno, também. Isso de separar o material é muito importante. Você tem que ter tudo à mão.
E muito importante também deixar quanto menos distratores, coisas que vão te tirar da atenção, aquele ambiente melhor. Né? Você ter só estudo. Porque às vezes você vai, né, ter tudo ali. Você vai precisar de uma caneta, a caneta ficou não sei aonde. Do que você levanta, o tanto de distração que você tem, alguém te chama, ou você vê alguma coisa e se distrai. E aí, até você voltar e se concentrar de novo, você perde. É muito importante ter a concentração, a continuidade do estudo. Né? Você ficar parando toda hora, vamos dizer assim, tem um tratamento. O intervalo é importante, né? Mas assim, a cada 30 minutos, a cada 50 minutos, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, no decorrer da conversa. Mas você ter todo o material de estudo ali, apoio, é importante. E não ter um material que não seja de estudo ali também é importante não ter, né? Não deixar o celular, se possível. Agora é impossível, né? Fazendo tudo, mas se não for uma videoaula, você desligar a internet, receber uma mensagem e querer responder, isso tudo é importante. É como se você estivesse na sala de aula mesmo. Você, na sala de aula, você desliga o celular. Carol? É isso aí. Oi? Na sala de aula, vocês orientam, né? A desligar o celular. Sim, com certeza. Então, aí, também no estudo, você desliga o celular para não chegar uma mensagem, uma notificação que você já baixa o material, você já pega o PDF, prepara tudo, e se for usar o celular, usa o modo avião, que aí você consegue se concentrar. Sim. O Breno começou falando aí de você estudar uns 30 minutos, manter a concentração ali, né, e tal. Um outro tópico, né, para conseguir se organizar bem, para conseguir se planejar, a gente definir horários livres. Quais são os seus horários livres na semana? Né? Quanto tempo disponível você acha que vai ter para estudar cada dia ou na semana inteira, né? A partir disso, tentar criar uma rotina, saber que matéria você estuda cada dia, né? Se você tem, sei lá, 2 horas ou 3 horas para estudar por dia, ou 1 hora que seja, né? Aí separa as matérias certinho, que você vai estudar cada dia, né? E aí, daí pode surgir também até horários. Tem gente que consegue se organizar e montar assim, que horário específico eu vou separar para poder estudar, né? Isso aí é um critério a mais de disciplina também. Sim, que aí fica essa mesma rotina como se estivesse fora da pandemia, né? É importante você manter uma rotina, se possível, semelhante a que você não teria, a que você teria se não tivesse de quarentena. E se não puder manter algo parecido, você criar uma rotina ali que você possa fazer conforme você tivesse que sair de casa. Então, se você tivesse um compromisso de 8 a meio-dia para estudar, na sua escola, por exemplo, no cursinho, você então estuda em casa. Né? Aí você vai conversar com sua família se tiver uma outra tarefa, se a família te pedir para ajudar na tarefa de casa. Tem a questão de ter criança em casa também, a gente vai falar sobre isso depois. Aí, os casos, a parte crianças, até 5, 6 anos, conversar com a família, falar assim, negociar um horário, né? Eu posso fazer as tarefas de casa ou as tarefas que são necessárias aí, por fora desse horário de estudo. Né? Então, se 8 às 12 eu estaria estudando, você conversa, tem como? Não, é necessário que você fique de 8 às 12 cuidando do seu irmão, ou cuidando do seu filho, ou não, precisa fazer o almoço porque está fazendo o trabalho aqui, está aqui em casa, agora estou de home office, você precisa fazer o almoço, então, eu vou estudar depois do almoço. Tentar negociar com a família é importante. Ter o apoio da família, né, é muito importante. E a partir disso que você consegue saber quantas horas de estudo você vai ter por dia, que horário é esse que você vai conseguir estudar, você monta o seu planejamento, né? O seu cronograma de estudo.
Isso, assim, é muito recomendável fazer um planejamento, pelo menos semanal, né? Naquela semana, o que você vai estudar, o que você pretende estudar, né? E aí, a cada semana, você renovar esse cronograma. Vou tentar compartilhar aqui uma tela minha. Foi um modelo básico que eu... Deixa eu ver... Foi um modelo básico que eu meio que construí ali no aplicativo. Já apareceu aqui. Show. Tá. Aqui. Dá para ver aí tranquilo, Brano? Eu acho que quem está no celular não vai conseguir ver, não. Deixa eu ver aqui. Acho que dá uma viradinha, talvez. Não, dá para ver mais ou menos. Um zoom, talvez. Se você der um zoom. Você dá um zoom? Não, mas tá dando para ver sim. Segunda, de manhã, tarde, beleza. Só um esquemazinho, né, básico. Tipo, Isso. seu planejamento semanal, cronograma de estudo semanal. Você separa, tem os seus horários, né, de manhã, de tarde, de noite. O que você vai fazer de manhã? O que você vai fazer à tarde? Né, em que horário você vai conseguir estudar? E aí, você separa em cada dia da semana. Segunda-feira eu vou estudar matemática, na terça eu estudo português, na quarta química. Pode seguir também a ordem do material de estudo que a gente tem até na plataforma de estudo, né? Que a gente está postando material lá, então, poxa, eu vou começar estudando português, já tem a aula 1 lá na plataforma. Então, eu começo a estudar aqui, ó, aula 1 de português, né? Na terça eu estudo outra matéria, na quarta outra. E aí é importante também para sábado e domingo ser, às vezes, assim, um dia mais para você pegar leve, dar um descanso, não estudar tanto. É sempre bom, no meio desse planejamento também, separar um horário de descanso, horário de intervalo, para arejar a mente, né? Deixa eu esconder aqui agora. Se quiser que eu compartilhe de novo. Pergunta pessoal. Vou botar aqui de novo para vocês, ó. E aí a gente vai falando em cima. Foi acender a luz. Botei aqui de novo só para por via das escuro, dúvidas. Né? E aí, assim, complementando esse cronograma de estudo, é importante também, né, como eu falei, ter uma lista do que você vai estudar, né, o que tem disponível. Lá na plataforma tem tudo separado, organizadinho, a plataforma lá do Google Class, que os professores estão postando material, está tudo separado em aulas, né? Então, você pode montar essa lista de estudo e falar assim, em português tem isso para estudar, em matemática tem isso. E aí depois dá um check, falar assim, concluí isso, concluí aquilo. Você ter um passo a passo, uma ordem do que você vai estudar também, né? E tentar construir uma meta. Então, assim, essa semana eu quero estudar tanto com o horário que eu tenho disponível, né? Eu quero chegar até tal matéria, eu quero conseguir estudar metade das coisas que tem na plataforma. Às vezes é legal definir uma meta para que você consiga tentar se disciplinar ali, né, no objetivo de cumprir aquela meta que você estabeleceu. E aí, acho que não, aí, tipo assim, acho que você, Breno, pode falar um pouquinho melhor também em questão de separar as matérias, né? Se, por exemplo, segunda eu vou começar por uma e terça eu vou já partir para outra, tem também a questão de como você separa essas matérias. Sim. Tem duas estratégias. A primeira é você pegar, igual você falou, separar o dia segunda português, terça matemática, quarta química, o exemplo que você deu,
E aí na segunda você estuda o capítulo... Uma cortadinha, agora voltou. Tá. O capítulo 1 de matemática, né, conforme a meta que você estabeleceu no domingo, né? Você no domingo vai fazer a meta da semana. Na terça você estuda o capítulo 1 de português, na quarta de química. A outra é você fazer uma rodada de estudos, né? Como é que seria isso? Você delimitar todas as suas todas as matérias que você tem, português, matemática, geografia, química, tudo. E do lado, né, deixa eu vou compartilhar minha tela também, para ver se Tá, vai dar certo. vou tirar então a minha. Quer que eu tire a minha? Ah, deu certo? Tá vendo? Tô vendo. Agora foi, agora tá melhor. Tá. Então tá lá, você tá estudando português. Aí você vai botar aula 1. Que eu tinha colocado aqui, né? Mas antes eu queria dizer o seguinte, tem que ser uma organização possível de se fazer. Não adianta você querer ser super-homem, Mulher Maravilha, e depois não dar conta e ficar frustrado, entendeu? Só que você tem que lembrar o objetivo, que é Enem, né? Maximização, não gosto desse termo, não. Buscar a maior nota possível. Né? Então, vocês vão ter aqui duas adversidades, né? Um vai contra o outro, que é uma organização possível, que vocês vão dar conta de fazer nesse estresse da quarentena, porque não é nada fácil, você está estressado, não precisa ruim, tem que considerar isso, né, esses fatores psicossantes, pouca possibilidade de relaxamento, que é você sair, dar uma volta, ver o sol, ver o dia, caminhar, fazer um exercício, ver as pessoas, e você tem um objetivo, que é a maior nota possível. Então, assim, você tem que fazer uma organização possível que você consiga estudar sem... Só que tem uma armadilha aí, que é que você vai querer fazer preguiça, vai ficar com preguiça. Ah, não vou, já que o Breno falou que é para fazer possível, eu vou dar conta de só fazer a aula 1. Né? Tem que ter aí um bom senso de você ser honesto consigo mesmo. Entendeu? Então, se dá para você fazer a 1 e a aula 2, aí vai precisar, vocês já são adultos, né? Tem essa... Agora não é mais para provar para o professor, não é para mostrar para sua mãe, para o seu pai que você estuda. Não adianta migué. Você tem que se responsabilizar nesse momento. Tá entendendo? Então, se você acha que consegue estudar a aula 1 e a aula 2 de português num dia, nesse horário que a Carol colocou ali, por exemplo, na segunda de manhã, você vai colocar aula 1 e aula 2. Ah, dá para 3. Ou, não, 3 eu não vou dar conta, eu vou ficar frustrado. Então, eu vou tirar a aula 3. E você pode ir experimentando. Se um dia deu para fazer 2, pode ser que semana que vem você tente 3. Se não der, você volta. Não tem problema. O importante é você não fazer menos, entendeu? Matemática é mais denso? Só aula 1. Física? Ah, não, física é um conteúdo muito fácil que eu vi no ensino médio, lá no Com primeiro ano. certeza. Então dá para fazer aula 1 e aula 2, que é mecânica. Sabe mecânica. Beleza. Agora química já é mais difícil. Química eu vou precisar de aula 1 e aula 1, porque não vai dar um dia. Você tá vendo? É um exemplo que eu estou colocando aqui. Para isso você vai fazer todos. Então, você vai fazendo... Aí a gente vai chamar de rodada, né? Rodada de estudo número 1. Vai estar aqui. Número 1. Então, naquele dia, você vai estudar o que você está afim de estudar. Entendeu? Então, não, hoje eu estou matemática, eu vou estudar matemática. Estudou matemática? Risca amanhã você já não tem mais ele. E aí você vai estudando todas as disciplinas até acabar, até chegar na última. Aí na terça você fez, tira português. Tirou física, aí não dá para escolher porque só sobrou química. Entendeu? Então você tem que pensar assim, não adianta deixar por último, por final, e eu não vou conseguir estudar. Você vai ter que se gerenciar nisso aí, se organizar. Aí que vem de novo a sinceridade, entendeu? Aqui, ó. Sinceridade. Isso aí é o quê?
Responsabilização. Autorresponsabilização, né? Vamos botar assim. É você se responsabilizar pelos seus atos, né? Pela sua atitude. Porque o cursinho está aí como mediador, está aí para ajudar, está aí para ensinar, mas ele não tem como estudar para você, entendeu? Aí que entra essa responsabilidade. Então, tem essa opção de você, como uma segunda opção, né? Bota aqui, opção para a organização dos estudos. Cadê? Organização dos estudos. Qual a primeira? A da Carol. Primeira. Carol. Qual é? Dias fixos. Então, você vai se conhecer. Você vai falar assim, eu vou dar conta de fazer esse de rodada que fica mais flexível, fica mais fácil. Um dia eu não quero estudar, que eu não estudo, ou não. Eu, com a escola, dava certo, quando era química, na quarta-feira, eu assisti a aula de química, no primeiro, então você vai fazer isso aqui, né? Pode alternar? Qual é a minha sugestão? Essa semana que você está conhecendo esse tipo de metodologia, e na semana que vem, você pode fazer experimentação. E aí depois, a partir da terceira semana, né, a segunda quinzena de junho, você já fica focado em uma metodologia só, porque essas metodologias elas não se relacionam entre si, entendeu? Não, uma coisa importante também foi o que você falou, de Voltando. mencionar as matérias, né, de mencionar o esforço, a dificuldade que você tem para cada matéria, né? Se português é mais fácil, reserva menos tempo para português, né? Se dá conta de estudar mais matérias de uma coisa que é mais fácil, às vezes estuda só um pouquinho, deixa mais tempo para estudar o que você realmente sente dificuldade, né? Separa um tempo a mais para matemática, para química. Física nem tanto, porque física é bem fácil mesmo. E outra coisa, tipo assim... Vou pegar um exemplo, estou procurando um exemplo. Enquanto o Breno vai procurando exemplo ali, outra coisa importante, tem material de estudo no Google Class, né, na plataforma, então tem material para você ler, tem material em vídeo, então separa aquele tempo, né, para ler aquele material, para assistir aquela videoaula, e muito importante, depois que você estuda o material que está postado na plataforma, que os professores recomendaram lá para estudar para aquele assunto, é muito importante depois anotar quais são as dúvidas, né, fazer um resumo, fazer uma rodada de exercício. Se não tiver exercício postado, pergunta o professor, tem exercício que você recomenda fazer? Às vezes você pode pesquisar na internet também, algum simuladinho sobre aquilo, e a partir do resumo das dúvidas que você ainda tiver, tira essas dúvidas com o professor, tem nosso grupo de WhatsApp que a gente formou também, específicos para cada área de exatas, área de linguagens, ciências humanas, a redação. Então, aproveita bastante daqueles grupos para interagir com os professores, para lançar as dúvidas de vocês, que às vezes as dúvidas não é só de vocês, às vezes é de um amigo também, então é importante compartilhar ali, e às vezes você pode ajudar outra pessoa também. E estudar junto também motiva, né? Você bota ali, já motiva o outro a correr atrás, ou outro que postou já te lembra de estudar também. E fazer esse resuminho, é bom deixar sempre esse resumo que depois você pode revisar com mais facilidade também, para não esquecer, né? Então, tem sempre essas fases de aprendizagem, que é você ler ou você assistir algo e depois você tentar anotar, se exercitar, tirar as dúvidas, né? Para montar um resumo e ficar revisando aquilo ali, que aí fixa melhor na cachola. Achou seu exemplo aí, Breno? Sim.
Eu ia pegar um livro didático, mas como eu não achei, eu vou pegar um livro, é um livro técnico esse aqui, mas serve porque tem sumário. Então você vai pegar, vai ter aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, sumário. Opa. 1, 2, né? Capítulo 1. Tá entendendo? Dá para ver mais ou menos. Dá para ver aí? É um sumário de livro. Uhum. Não precisa de ler, não, mas só para entender. Assim. Você vai ter aqui, ó, capítulo 1 e submenus aqui. Beleza? Uhum. Então a ideia é assim, você vê o menu todo, vê todo o sumário, né? Tem do lado, ter uma noção do que você tem para estudar, né? Você não vai começar lendo assim, igual você lê um livro de conto de fadas, um livro de literatura, sabe? Você vai primeiro entender o que você vai ler, vai ter uma geral do que é. Matemática, eu vou ver lá que no primeiro vai ter conjuntos numéricos, né? No segundo vai ter soma e subtração. No terceiro já vai ter união, não sei o quê, aí já vai para matriz, já vai para função, não é isso? Alô? Aí lá no final vai ter logaritmo, vai ter tudo, toda essa complexidade, vai ficando mais complexo. Oi, tá ouvindo? Opa, cortou só um pouquinho. Travou. Então, aí vai ficando mais complexo. Então, você vai de conjuntos numéricos para matrizes e vai chegar lá em logaritmo, vai chegar lá em polinômios. Então, vai ficando mais complexo. Então, você tem que ter totalidade, ter uma visão geral de onde você parte, por onde você passa e onde você termina o conteúdo. Entendeu? Para você ali, aí você vai tem que saber isso tudo, porque você já vai estudando uma coisa sabendo que ela vai puxar outra, que aquilo ali que você está estudando não é à toa, é para você chegar no conteúdo. Não é isso? Muita e aí você coisa, pode muita dividir coisa ele. progressiva. Oi? É exatamente isso, Uhum. muita coisa progressiva, né? Você Isso. depende de Aí você pode. Não adianta começar lá na aprender a multiplicação antes de aprender a adição. Não é isso? Sim, total. Não, e. Não, como que. Desculpa, Carol. Pode falar. Desculpa. Pode? Pode. Então aí você vai poder saber onde que você pode cortar em camada ali, né? Do 1 até o capítulo 4 eu consigo estudar em uma levada só. Então você vai dar esse recorte. Depois do capítulo 5 você não vai você não vai conseguir manter esse mesmo ritmo. Então não dá para você pegar mais essas mais 4 capítulos de vez. Então você vocês estão me ouvindo? Eu recebi uma informação aqui que está tendo. Tá cortando direto. Agora voltou. Parece que agora voltou. Eu recebi uma mensagem aqui no computador que estava tendo problema de conexão. Então, vocês vão fazendo esse teste aí do quanto que vocês dão conta de estudar, entendeu? Capítulo 1 ao 4, como eu falei, depois do 5 vocês não vão conseguir mais ao 8, porque já entra uma complexidade. Então, 5 e 6, depois só o 7, entendeu? Aí vocês vão conseguir se organizar melhor. Não começar o caminho cego, né? Totalidade da compreensão que vocês tinham que estudar. Sim, eu acho que lá na plataforma também, a orientação para os professores também é fazer o plano de ensino da matéria, né, do anual, justamente nesse formato, de começar pelo mais básico, até para não desanimar o aluno também, né? Começa pelo mais básico, que ele precisa saber para conseguir avançar nos outros assuntos da matéria, e aí vai avançando, né? Então, igual a aula 1 de física é só sobre introdução
e a parte matemática, né? Trabalhar com grandezas, trabalhar com potências, né? Então, porque abrange isso em todas as outras partes de física, então é bom ter uma base matemática ali para poder chegar nas outras partes, né? Então, os professores também têm essa delicadeza de selecionar o que o aluno precisa aprender primeiro. Então, pode ir seguindo lá também a ordem das aulas que a gente posta, né? E qualquer dúvida, fala assim, professor, não estou entendendo. Pulou alguma coisa, faltou algo do que está passando. Tenho total liberdade de entrar em contato com os professores também. Ó, Kézia está aqui falando, fala novamente, mas aí falar sobre o que agora? Será que era a sua parte? Eu acho que é. Kézia, falar a minha parte ou a parte da Carol? Porque, Coisa resumidamente, a fala no grupo gente... do WhatsApp, né? Mas, assim, resumidamente, o que a gente estava falando? É você montar a sua lista de conteúdos, né, o que você tem que estudar para cada matéria, de forma progressiva, de forma que uma não atropele a outra. Você começa sempre do mais básico, né, o que você precisa aprender primeiro para poder avançar nos seus estudos e ir estudando o restante dos conteúdos de cada matéria, né? Então, ter esse cuidado. Às vezes na plataforma vai estar... Isso geralmente já vai estar organizado lá na plataforma do Google Class, né? Os professores têm essa delicadeza de organizar, né? A aula 1 você estuda primeiro, depois vai para a aula 2. Você vai sentir que vai estar mais seguro começar a estudar para a aula 2 a partir do que você já aprendeu lá na aula 1, ok? Mas é assim. Ah, tá. É interessante, então, só para dar uma contribuição aí nessa conversa. É interessante vocês pegarem as aulas são só sábado, não é isso? Se fosse normalmente, Se fosse seriam aos normalmente, seria só sábados. sábado. Ou seria de segunda a sexta também? Não, a gente só funcionava dia de Então, sábado, pegar as antes da aulas que seriam pandemia. sábado e então pegar as aulas que seriam sábado e distribuir em quantos por semana. São quantas disciplinas que você estuda no sábado? 4? Normalmente era o 4. Então, de segunda a quinta, vocês podem estudar essas disciplinas que seriam também uma sugestão, né? No sábado, estuda primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula, quinta, e na sexta vocês fazem uma revisão. Sim, e acho que dá para encaixar direitinho isso aí, porque a frequência que a gente está postando material, a gente diminuiu bastante, né? Então, assim, 8 matérias, a gente está postando material de 8 matérias em 15 dias. Então, pode separar essas matérias, né? Perfeito. Cortar essas matérias, quantidade de matérias, e estudar 4 delas numa semana, estudar as outras 4 na outra semana, né? Vai devagarinho, no ritmo que der, e qualquer coisa é só gritar também. E sexta faz a revisão de tudo, né? E sábado faz exercício. Aí pega exercício. Tem que fazer exercício. É muito importante. Muito importante Sim. mesmo. Oi. Gravou de novo. Isso. Exercício, faz exercício. Pega sábado e fica lá fazendo isso. É só para lazer de sábado vai ser o exercício. Aí, domingo, quer espairecer um pouquinho? Acho que travou, Bruno. Oi.
Aí domingo quer esparecer um pouquinho, Pois quer montar uma programação mais leve. Isso, aí. Dá para Aí assiste aproveitar um também. filme. Isso, dá para É aproveitar igual. também Ah, umas lives que a gente está planejando para dias de domingo, que são coisas mais leves assim. É debater um livro, debater um filme, porque muito desses conhecimentos, né, de atualidades que você encontra dentro de livro, dentro de filme, dentro de documentário, ajuda muito para você fazer a prova do Enem. Então, se manter informado, buscar esses conhecimentos, buscar ler um livro, assistir um filme, também ajuda. Vocês acham que não? Ajuda muito. A Jéssica está falando da estratégia de estudo. Eu não sei se você viu a gente falando disso. A gente já falou sobre isso, né, Carol? Sim. Aí depois, quando essa live for ficar gravada, dá para você ver, dá para ver o início dela onde a gente fala disso. Né, Carol? Sim, mas assim, complementando ela um pouquinho, tipo assim, o que. Eu acho que a Qual Jéssica, matéria. né? Jéssica. Qual matéria tem peso maior, né? Às vezes, tipo assim, com relação à dificuldade, é muito individual, né? Para uns, física pesa mais, para outros, química, para outros, redação. Então, você tem que perceber qual matéria que vai te demandar mais tempo de estudo. E outra coisa também é saber, através do seu objetivo, através de que curso que você quer prestar, né? Qual universidade você quer passar? Qual o curso que você quer fazer? Então, para aquele Carol, curso, assim, tem a nota de corte. E determinadas áreas vão ter peso maior também. Se é um curso de exatas, a parte de ciências da natureza tem peso maior. Se é um curso de humanas, a parte de ciências humanas tem peso maior. Sim. Não, acho que era isso que eu ia falar, que é a teoria da resposta ao item, né? É isso aí que você está falando, né? Isso. Estudar e fazer atividades. A Kézia falou 2 vezes estudar e fazer atividade. O que você quis dizer com isso? É uma pergunta? É um comentário? Eu acho que eu não entendi. Eu acho que foi um comentário. Que a gente logo falou sobre isso, né? É porque ela falou 2 vezes, né? Uhum. É porque ela falou 2 vezes. Aí eu não sei se ela está solicitando alguma coisa. Fala aí com a gente, Kézia. Pode mandar comentário aí. Sabe o que está acontecendo? Está atrasado. Eu estou percebendo. Às vezes a gente fala uma coisa, olha lá, eu vi sim, mas pesos mesmo. Por exemplo, lá, 134, história tem. Ah, tá. Não é que a UFES a história tem peso. Não é isso, depende do curso que você for prestar, não é isso? Depende do Se o dentro curso. da área de exatas, se o está dentro da área de humanas, área de ciências naturais. Mas uma coisa é certa, redação tem o maior peso aí. Não, tipo assim, Ação. redação tem o mesmo peso que as outras matérias. Só que como você tem que puxar muita nota na redação, né? Você tem que tirar de 0 a 1000. E aí isso vai somar na sua média também. Então é muito importante você ter uma nota muito alta em redação também. Vai fazer toda a diferença aí no cálculo da sua nota para concorrer à vaga. Acho que é isso. Acho que a dúvida da Jéssica, eu acho que é mais uma da regra do Enem. Assim, né? Eu acho que que ela está falando assim do regulamento, como é que o que significa acertar um exercício de e o que significa acertar, fazer uma redação, por exemplo. Eu acho que é essa a dúvida. Aí é uma questão de edital.
Tem um vídeo vocês devem conhecer, não sei, José Anésio. Ele fala muito do Enem. Ele pegou um vídeo, destrinchou todo o edital do Enem. Aquele vídeo é muito bom, depois eu vou postar lá no grupo. Ele Legal. acho que vai responder bem o que a Jéssica falou, porque eu não li o edital do Enem. Eu não sei, eu não saberia responder, não sei se você sabe, Carol, responder agora, se você souber melhor. O edital também não li. Eu não li o edital. Tá, Jéssica tá no grupo, né? Tá sim. Eu só li, tipo, depois partes eu boto específicas. Lá, tá, Li partes específicas do edital. Sim. Não, eu só li a parte da foto, porque virou polêmica, eu fui ver que história era essa. Exatamente, foi essa parte que eu li. A Késia, né? A parte da foto. A parte da foto. A Késia tá falando ali, ó. Que é um dia sim, um dia não. Nesse dia não, Késia, por que você estuda esse dia não? Para descansar? Ou é porque na sua casa você não tem condição de estudar todo dia? Tem essa questão. Eu acho que nesse caso, Kézia, se for uma questão muito, muito singular sua, a gente pode conversar depois lá no particular. Você pode me procurar lá no WhatsApp. Eu vou, acabando aqui a live, eu vou deixar lá disponível. E aí a gente discute particularmente. Se for porque você não consegue. E aí também a Carol, eu acho, não sei, eu acho que a Carol pode te ajudar também sobre como que você vai se adaptar a esse estudo semanal do Risoflora. Porque você pegar assim, em vez de estudar 4 horas por dia, eu vou estudar um dia sim, um dia não, 8 horas. Não funciona assim. O cérebro não é um cofrinho de moeda que você depositar moeda um dia sim, todo dia 5 centavos, você deixar de depositar 5 centavos, 10 dá no mesmo. Não funciona assim, não. Tem outras questões aí. E eu acho muito importante também cada um seguir o seu ritmo. Não forçar nada, gente. Sim. Tipo, se você consegue estudar só uma determinada coisa ou determinada quantidade de coisa na semana, estuda só aquilo. É aquilo que o Breno falou, faz um planejamento possível, né? Não força e não tenta ser muito desleixado ali também, né? O que você conseguir, o que você sabe que você pode, que você vai conseguir, você mantém dentro do seu planejamento. Eu costumo dizer que o hábito de estudar é igual ao hábito do exercício físico. Se você pegar, por exemplo, espera aí que a Jéssica voltou. A Jéssica Deixa eu só concluir aqui, Jéssica, rapidinho. É igual exercício físico. Se você for na academia hoje, por exemplo, levantar, não sei, quilo, vamos dizer, você não vai conseguir chegar levantando 10 de peso. Então você vai levantar 1 quilo. Você vai passar um mês levantando 1 quilo. No outro mês, não adianta você levantar 1 quilo, você tem que levantar, senão você não progride. O estudo é a mesma coisa. Se hoje você consegue estudar X, não senta em cima desse número e fica ali pro resto da vida. Tensiona um pouquinho. Entendeu? Eu estudo hoje 4 horas, semana que mês, eu vou tentar estudar meia. Fala, Carol, tá rindo aí. Não, minha irmã que passou aqui. Você entendeu? Você vai tentar estudar. Você vai tensionar um pouco o seu limite. Você vai sempre tentando atravessar esse limite. Entendeu? Obviamente tem você vai chegar num. Vai para sempre, né? Você não vai. Vou estudar 24 horas por dia. Não é isso, não é isso. Tem a ponderação aí, mas quero dizer, no início, você só consegue se concentrar ali por 20 minutos, beleza, se consegue 20 minutos, descansa 5. Só que depois você vai tentar se concentrar 30 minutos, ao limite que é 50 minutos, né, o recomendável. E aí você vai fazer várias sessões de 50 minutos, cansando 10. Né? Aí você consegue estudar 8 horas por dia, 7 horas por dia, que é a ideia, né? Dúvida da Jéssica.
Ah, tá. Sim, eu entendi o que a Jéssica perguntou. Ah, aí, ó, STV. Estilo STV. Então, Tem que ver o edital. sim. Sim, tipo Tem que ver o assim, edital para saber quanto é esse. a gente tinha mencionado, né, a parte do edital, Deixa eu ver se eu... a depender do seu curso, né, o curso que você quer fazer, vai ter matérias, vai ter provas, cadernos de provas do Enem que vão pesar mais, né, a depender do curso, ou ciências da natureza vai pesar mais, ou ciências humanas vai pesar mais, né, ou linguagens que vai pesar mais. E aí a gente passou algumas estratégias já no começo da aula de como se organizar e como separar essas matérias, né, para poder estudar cada dia da semana, ou semanalmente, ou com um ciclo de estudos, né? Então, assim, claro que você vai ter que dar prioridade, né, se esforçar mais para as matérias que vão valer mais na sua prova, né? Então pode fazer uma proporção, sabe? Se você fosse estudar igualmente para todas as matérias, como seria, né? E aí, então, sabendo que você tem que pesar mais, dosar mais nas matérias que vão valer mais pontos para você. Então, você puxa mais horas, você puxa mais tempo, né? Mais esforço seu para essas provas que vão valer mais para você. Também. Mas tem uma questão também da teoria da resposta ao item, que não é cartesiana. Ele tem linear, né? Provavelmente cartesiano. Tem Às vezes um. você acerta uma questão que muita gente acertou, então ela não vale igual. É a regra do TRI, Ela né? não é a questão que. Exatamente. Ela não vale a mesma coisa que a outra, que poucas pessoas acertaram, mas você acertou. Aí tem esse diferencial, né? Porque aí o chute, né? O chute é para questão do chute mesmo e para selecionar o bom aluno, né? Nesse sentido. Sim. Justificativo. Mas aí E aí tem que tomar cuidado. Porque também, às vezes, eu estava procurando aqui, que às vezes você, foca específica, beleza, você vai bem na específica, mas nas outras você acerta o bolo, né? Só acerta o arroz e feijão ali que todo mundo acertou. Você não tem essa diferenciação de acertar, por exemplo, uma questão que poucas pessoas acertaram, né? Então, eu depois, eu não vou fechar essa questão agora, pelo menos da minha parte, vou estudar primeiro como funciona isso, para saber se vale a pena focar ou se vale a pena você estudar geral para conseguir acertar mais do que a questão básica nas outras. beleza. Entendeu? Tem a questão do TRI que mexe muito nisso também. Assim, Assim, o negócio dá para saber do Enem. Ele é, como a gente costuma dizer, ele é pós-pago, né? Você só vai saber quanto que deu a tarifa depois que você usar, né? Igual um celular que você carrega R$ 20 para usar. É um celular de conta, que você vai usando e no final você vê quanto que deu a conta. é No começo você verdade. faz, então você não você vai fazendo, você tem que fazer, você vai sempre mirar o horizonte, sempre o horizonte. E aí você vai estudando, vai resolvendo as questões e vai acertando tudo. É como se você vai estudar, fazer o Enem como se você fosse fechar a prova. Exato. Acho que umas dicas a mais que eu tenho também para passar é que você não precisa ficar desesperado em querer estudar tudo que vai cair na prova, querer fazer todos os exercícios possíveis, querer tentar ler tudo que der, né? Porque, assim, o Enem, o que a gente percebe muito, né?
quando a gente trabalha muito com o Enem e tal, e trabalha dando aula no cursinho e tal, o Enem tem coisas básicas que você precisa se ater primeiramente, que é questão de interpretação de texto. Enem é muito interpretação de texto, até nas questões de exata, você precisa ter uma boa interpretação de texto. Você Às vezes precisa a ser resposta... bom, sim, no enunciado, né? Às vezes você vai ter muitas dicas no enunciado, muitas dicas. Através do enunciado vai te direcionar. O que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer uma conta tão complicada assim. Eu só preciso saber quanto que é isso mais aquilo. Né? Então, prestar atenção nos detalhes do enunciado. A gente sabe que é muito cansativo você ficar lendo aquele monte de questão e tal. Por isso que uma dica é você manter concentração, você exercer sua concentração. O Enem é uma prova de resistência. Então, quanto mais tempo você conseguir se manter focado, se manter ali lendo, né, aquele monte de informação, trabalhar a sua concentração para aquilo, você chega na prova um pouco mais preparado. Então, você tem que trabalhar muito essa resistência, que além de você ter que ter o conhecimento, né, estudar para resolver aquela questão, primeiramente, interpretação de texto, se manter focado. Uma outra coisa muito importante, raciocínio lógico. Você trabalha seu raciocínio lógico, você faz, sei lá, tem joguinhos lógicos que você pode procurar na internet, né? Coisas às vezes bobas, sim, mas que para matemática ajuda muito, né? Matemática tem muita questão que é lógica. Às vezes você não precisa fazer nenhuma conta, você não precisa saber nada, é muito intuitivo. Se você tem uma lógica muito trabalhada, você consegue fazer aquilo rapidamente. E uma outra coisa é interdisciplinaridade. O Enem é muito interdisciplinar. Então, às vezes, você quer estudar mais física do que química, estudar mais matemática que outra coisa, às vezes nas questões vão estar tudo misturado, né? Mas, assim, uma coisa que ajuda em tudo é você ler bastante, ler de tudo, né? Se atualiza, exercita essa sua interpretação de texto, exercita o ato de se manter focado, assista filmes, leia bastante livros, faça um exercíciozinho com filmes, com documentários que você assistir, tenta fazer um resumo daquilo, né? Tenta procurar assim, daqui, o que o Enem pode cobrar disso aqui? Né? Pode ser um assunto de atualidades, pode ser um tema de redação, qual o repertório sociocultural desse filme? Qual a temática, né, que pode ser encaixada ali naquela obra? Então, tentar fazer esse exercício para ver, para se preparar melhor, né? Escrever alguma coisa em cima daquilo, redação conta muito. Então, essas são algumas formas também de se preparar de uma melhor maneira assim para a prova. Gente, e na internet tem muita coisa que ajuda também, tá? Muita coisa. Tem sites, tem canais do YouTube. Fica à vontade, porque a internet já é algo que ajuda muito. Então, assim, sites, por exemplo, tem blog do Enem, tem Projeto Medicina, tem Guia do Estudante. São vários sites que te mantêm informado, questão de atualidades, que tem banco de questões, tem simulados. Então, abusem desses sites. Tem o Geek Games, que é muito bom, porque vai te interagindo ali como um game mesmo, né? Tem vários youtubers também muito bons para seguir nos canais aí do YouTube. Professor Jubilu, a Débora Aladim, Felipe Araújo.
várias coisas legais. Então, futucar um pouquinho na internet aí também é um help. A Jéssica tá aí ainda? Ou já saiu? Não sei. Você conseguiu ver? Bom, não sugeri, se ela estiver aí, se ela tiver saído, depois eu falo com ela no grupo, de usar o sábado, né? Já que ela está, né, por enquanto, usar o sábado para estudar essas específicas, né? E a gente tinha pensado segunda. Ok? Boa estratégia, Oi. uma boa estratégia. De segunda, as disciplinas, né? Falo segunda, a primeira aula, terça, quarta, quinta. Na sexta fazer a revisão e no sábado, de repente, estudar, né? Já que ela está preocupada, a ação faz sentido de acordo com as regras do Enem. No sábado, ela estuda as específicas. Mesmo que as específicas tenham sido estudadas já no dia de semana, né? Se Fazer é um matemática, por reforço. exemplo, ela estudou matemática na terça, ela volta a estudar na terça a matemática e a física, por exemplo, se fosse, no caso, fazer engenharia, a história, se fosse psicologia, por exemplo. E todo dia fazer uma redação. Acho que dá para entrar agora aquela sua. Tá Tá ouvindo? Então, acho que agora pode entrar aquela dica, hein? Para ajudar quem tem criança em casa, quem tem que lidar assim com ser dono de casa ou irmão As, mais novo. casa, é difícil mesmo, assim, a dica é óbvia, né? As mães, os irmãos mais velhos já devem ter percebido isso na própria vivência ali, que é se adaptar ao horário da criança, né? A criança demanda mais atenção, então você não vai colocar o horário, a sua organização de horário no momento que a criança demanda mais atenção. E dividir essa. Voltou. Né? Oi. Isso. Acho que voltou agora, né? Voltou, dá para ouvir. Vou repetir, não sei até onde que entender. Você se organizar, se adaptar à hora da criança, não o horário de estudo na hora que a criança demanda mais atenção, né? E se você tiver outra pessoa em casa, você combinar com a pessoa se ela pode tomar conta da criança em algum momento, ficar o olho para você enquanto você estuda. Porque em outro momento ela estaria na creche, né? E agora não tem a educação infantil, não está. Sim, é complicada essa questão, né? Uhum. Mas é tudo uma questão de se adaptar, né? Se adaptar. Às vezes a rotina dentro de casa mesmo é bem complicada. Às vezes é muita gente. Aí tem sempre aquele horário que é mais tranquilo, dá para estudar, né? Tem horário que não vai dar. Como a criança é prioridade, você vai estudar quando ela não vai exigir, não vai demandar atenção, você não vai precisar de estar olhando para ela, atenção, brincando, cuidando, né? Porque a criança você precisa brincar com ela também, não é só alimentar, dar banho, né? Não é só isso, você precisa ali quando eu falo brincar, não é dar uma atenção, conversar, interagir com ela. Então, é isso, né? E também a criança infantil, coloca para estudar junto, né? Enquanto você está estudando, ela vai estar desenhando, ela vai estar riscando, ela vai estar mexendo com massinha, vai fazendo alguma atividade aí que não seja só ficar correndo cá. E é importante também, mas quando você estiver estudando, ela parada ali, ela te imite, né? Ela imite um irmão mais velho, ela imite a mãe, imite o pai, ela vai imitar.
Mas isso é interessante também. Porque a criança já vai crescendo com essa referência, né, de sentar para estudar. Ela vai ver uma pessoa sentando para estudar, ela já vai pegar essa referência. Ela vai ver esse comportamento como algo familiar. Sim, massa. Mais alguma outra dica, Breno? Voltei. Não familiar Oi. de parente, né, de família, mas familiar de ter contato, de sempre ter visto isso é algo normal para ela. Estudar vai ser algo normal. Não vai ser nada de outro mundo, né? Minha mãe estudava, meu irmão estudava, meu pai estudava, então estudar é normal, é uma coisa que eu vou fazer. Estudar na frente da criança, ler livro na frente da criança. Verdade. Bom, as dicas que eu tinha meio que acabaram por aqui. Acho que mais algumas dicas seria o uso de aplicativos que ajuda muito. Tem aplicativos que são específicos até para se planejar, montar o seu planejamento, seu cronograma de estudos. Né? Então, tem, por exemplo, acho que um que eu pesquisei, acho que tem o Studying, que é em inglês, né? Studying, só que eu não sei se é pago, tem que fazer um teste aí. Tem o Como Estudar, dicas de estudo, e também tem vários modelos de cronograma de estudo na internet, né? Tem youtuber também que apresenta e fala como montar o seu, como tentar se organizar, separa o teu horário assim, estuda tal matéria, primeiro que você tem mais dificuldade, né? Passo a passo a montar o seu cronograma. Outros aplicativos muito úteis são aplicativos de questões, né? Questões, exercícios. Então, assim, tem alguns que eu testei já. Por exemplo, primeiro a plataforma do Estude, que também tem como aplicativo, né? O Estude, ele liberou acesso para todo mundo, né, nessa pandemia. Então, eu fiz lá meu cadastro e tem como fazer um planejamento lá dentro da plataforma também. Fora as videoaulas, questões disponíveis. Tem o Crânio, que eu achei muito interessante também, com que depois eu vou pôr na descrição do vídeo todas essas recomendações de aplicativos e sites e tal. Tem outro aplicativo também que foi indicado dentro do grupo do Risoflora, que é Questões Enem 2020, um banco de questões aí de várias provas do Enem. Tem outro aplicativo que é o Formulando. Esse eu testei e é bem interessante, que te faz exercitar ali a memorizar várias fórmulas úteis para as questões de matemática, física e química, né? Então tem uma lista aqui, uma listinha útil, que eu vou divulgar também na descrição do vídeo, depois para todo mundo ver essas dicas aí de sites, aplicativos, YouTube. E as minhas dicas por enquanto eram essas. Tem mais alguma aí com você, Breno? Não, era isso também. Era o que eu tinha. Né? Esses são os casos gerais, né, que se aplica de forma de modo geral, entre aspas, né? Às vezes a pessoa tem um caso igual da Kézia ali, que ela estuda um dia sim, um dia não, que não dá para nem citar aqui, porque eu não sei as possibilidades, o que impede ela de estudar todo dia, se é porque é o modo que ela funciona, se é porque na casa dela não dá, ou o que for. Enfim, aí vai ter que ser tratado no particular, né? No privado. Pode me procurar lá se precisar de fazer uma conversa, a gente faz, não tem problema não. Eu só estou com um horário um pouco complicado, porque eu estou de home office, né? Então acaba trabalhando o dia todo. Não tem esse horário de 8 horas, né? Você trabalha o dia todo. Mas aí deixa lá a pergunta, que no mesmo dia eu ainda vou responder. Pode demorar 1, 2, 3, 4 horas, mas até o fim do dia eu respondo.
Geralmente é Qualquer rapidinho, coisa. eu estou falando que às vezes, igual hoje eu tive. Não, Não, qualquer eu tô 24 coisa. horas no celular, né? Então, assim. Ah, Qualquer coisa a gente encaminha as coisas para você também. voltou. Desconfio que até dormindo eu pego lá o celular para responder alguém. Mas. Sonâmbulo de celular. Mas às vezes é na hora, às vezes eu estou online, às vezes não, que eu estou na reunião. E a reunião às vezes é no WhatsApp, né, de trabalho. Está aparecendo, mas eu não estou respondendo por isso. Mas outra eu vou responder vocês no mesmo dia. Pode procurar lá. Beleza, galera? Quem quiser aí, ó, montar o seu cronograma, né, eu me ponho à disposição aí para a gente tentar montar um cronograma legal para cada um, né, individual e tal. O Breno também ajuda. Então, assim, vocês podem procurar a gente em questão de dúvidas, né? Pode procurar a gente no grupo do WhatsApp, a gente está super disponível aí para ajudar vocês. Massa. E, gente, ficou uma conversa aí que tanto eu quanto a Carol estudamos na outra, eu estudei em Goiabeiras, Carol estudou no norte, no Seunis, que é também muito bom lá, praia, litoral, né? Quase Bahia. Quase Bahia. Então, é bom demais lá, é um clima bom. E, gente, se tiver algum tipo de. Se precisar de motivação é que estudar na UFRGS é muito bom, não só porque o campus é um lugar bom de se estar, não é só porque lá você tem várias possibilidades, é por tudo isso ao mesmo tempo, né? Lá você vai ter a possibilidade de aprender coisas que você nunca imaginou que ia aprender, você vai conhecer gente que você nunca imaginou que iria conhecer, você vai ter boas interações com professores, vai poder fazer pesquisa, vai ter pessoas ali que estão comprometidas com o ensino, com a tecnologia, com a ciência, de forma muito agarrada, né? Que tem um compromisso com a ciência, coisa que hoje está claro, que hoje esse compromisso é uma raridade, né? As pessoas pegam opiniões e colocam como verdade aí, né? De coisa que não faz o menor sentido. E ali vocês vão é outro, não é só o esse essa escalada que vocês vão ter enquanto carreira profissional, enquanto carreira acadêmica, mas também de conhecimento, de construção, de formação como ser humano também. É muito importante, muito bom. Então, se precisar de motivação, tá aí a motivação para vocês. Estudar na UFRGS vale muito a pena. Universidade pública, a gente tem que defender ela. Com certeza. E encher de gente que nem tem no cursinho, né? Galera que precisa, que às vezes não tem uma condição de pagar um cursinho particular. Então a gente quer muito que vocês, principalmente vocês, estejam na universidade, ocupando as universidades públicas, ok? E conta com a gente até mesmo depois que passar, depois que tiver lá, tá com problema disso, tá com problema naquilo. Fisoflora é uma família, a gente sempre ajuda. Por isso que no grupo do WhatsApp tem gente lá desde 2016, 2015, tá lá junto com a gente até hoje. Então, Legal. só contar. É verdade. Você sabe agora que você falou, Carol, interessante, porque depois que a lei de cota foi reserva de vagas, né? Depois primeiro de cotas, depois reserva de que ela foi implementada mesmo e começou a dar quase certo, disse que deu certo ainda, porque ainda tem umas fraudes, ainda tem uns erros, umas pessoas que fraudam, né? Mas a partir do momento que ela foi dando mais certo, né? Que as pessoas que deveriam entrar estariam entrando, a universidade sofreu uma intervenção muito forte ali, mudou tudo assim, para melhor, obviamente, porque tensionou, né? A, a, a universidade estava assim num marasmo, né? A mesma coisa desde 1900 bolinha. E aí entrou uma galera tensionando, falando assim, gente, não, tudo autores negros. Os professores mesmo falam, gente, eu nem sabia que tinha isso, eu nem sabia que tem alguém, ser humano ali que escreveu, e essa pessoa que estava lendo era branca. Nossa, é verdade, você tem razão, porque esse cara aqui é da Holanda, esse cara aqui é da França, esse cara aqui é da Inglaterra. Ai, cadê o do Congo? Cadê o do Senegal? Cadê alguém da. Não tem pan-africanismo, não tem isso.
Aí começou a dar esse status, aí meio que a universidade se mexeu. Aí começou a aparecer projeto. Você já deve ter falado, né, dos projetos que tem lá. Não, com certeza. A A universidade mudou gente completamente. foi mudando a cara e a gente está adorando isso. E a nossa luta é que continue essa mudança, né? A nossa educação Sim. também é uma educação muito inclusiva, muito ampla em sentido de vários tipos de conhecimento e conhecimentos possíveis e dignos também de serem passados, né? Diversas formas possíveis. Então, assim, a gente tem uma aula que fala um pouco também desse acesso à universidade, a cara que ela foi tomando, né, de uns tempos para cá, quais são essas políticas de acesso, as políticas que você vê sendo implementadas lá dentro também. Né? Então, tem uma aula só para a gente falar disso. Eu acho que planejando com jeitinho a gente encaixa no calendário de lives, que é muito importante. Todo ano a gente tem essa aula também. Massa. Muito bom. Gostei Então, do fórum, assim, excelente. pode chegar para ficar, tá? Massa. Então é isso, gente. Ó, quem gostou, dá um curtir. Tô brincando. Mas se quiser, pode curtir. E qualquer coisa é só contar com Mas a gente é está à legal dar um like. disposição. Porque tem aquela brincadeira, né? Dá um É curtir, se legal inscreve porque. no canal. Não, mas é legal dar o like, porque incentiva, né? Quem tá ali, Realmente, trabalhando no canal. Né? dá maior Então fica visibilidade e legal, tal. é gostoso. É igual quando você posta uma foto no Instagram e você recebe like. É interessante. Nos manda esse carinho virtual, então. Meu like aqui, ó. Deixa meu like. Meu like tá aí, desde o like. Só tem ele. Aí. Mas é isso, então. Vou encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês. Finalizar a transmissão. Beijo. Acho que é isso então, né?